Olá, eu sei que realmente não é fácil. O grande eu sou, o próprio Messias, o próprio Espírito, o próprio Yeshua, falou disso, falou sobre isso. No mundo haveria as aflições, situações, mas ele prometeu que todos dentro do reino, no caminho, seriam vencedores e mais do que vencedores. Até nos alertou que o Pai não tem prazer na alma que recua, porque a conquista é 100% eficaz. Porque Ele que peleja, é o Espírito, Ele que cuida das suas almas, das suas ovelhas, Ele que abre o oceano, Ele que abriu o mar, Ele que esteve lá, que está aqui e estará hoje e eternamente. E o Espírito pediu para mim trazer uma mensagem nesse exato momento, para compartilhar com você, uma mensagem que o Espírito até disse na boca de um filho especial do passado, cujo nome era Daniel, que muitos conhecem, ouviu falar sobre Daniel, que o Pai revelou que o inimigo sentaria no altar do grande eu sou, sentaria no altar, se passando como se fosse o único e verdadeiro e o Criador de todas as coisas. E que ele sentaria no altar. E que altar é esse? O pensamento dos seres humanos sobre a terra. Esse é o altar que ele se referia. Então hoje o Espírito está trazendo essa mensagem para você. Não fica triste, chateado se você tem outra crença, segue outro caminho, adora outra divindade, segue outras divindades. A minha boa notícia, as boas novas que o Espírito levará, já está levando sobre meus lábios, é sobre o reino dos céus, o reino do Espírito, na vertical, não tem relacionamento com nada de doutrinas humanas na terra. Tanto que é Ele que manifesta o seu poder, Ele que confirma, Ele que resolve, Ele que opera através do seu Espírito. Qual a diferença? Já vou iniciando aqui a mensagem do Espírito que Ele me disse. Qual a diferença que existe se você adora, cultua o Deus, Jesus, Senhor, sem imagem no seu pensamento, adora sem idolatrar imagens, ou com imagem? Qual a diferença? Se os nomes são os mesmos, qual a diferença se você adora, cultua, venera através de imagens, ele me disse, ou sem imagens? Qual a sua diferença um do outro? Se os nomes são os mesmos, as divindades são as mesmas. O Espírito disse uma vez na boca do Yahushua, muitos ouviram falar sobre Josué, para o povo, para as almas, vede que em vós vão servir daqui para frente, hein? Não vai pactuar com as divindades, com os deuses que esses povos cultuam, hein? O que o Pai me disse hoje de uma forma especial? Ele disse, filho, sabe o Shemael, os demônios, Satanás, o diabo, muitos conhecem como o opositor, o resistidor, o caçador de confusão. Ele não está preocupado com as ações, atitudes dessas almas. Para o Shemael, para os anjos caídos que se tornaram demônios, opositores, não faz diferença. Se você cultua, adora as divindades e os nomes dele que ele criou na terra, seja através de imagens ou sem imagens. O importante é que você continua venerando, adorando e crendo em seus nomes pagãos sobre a terra. Para o Shemael, o próprio Satanás, não faz diferença. O importante é que você continua venerando, adorando e crendo em seus nomes que o próprio inimigo criou sobre a terra. Está registrado isso. O próprio Criador disse que um dia vai tirar da boca dos filhos dele os baalins, os nomes pagãos. Então, o que o Pai trouxe nesse momento? Uma mensagem. Destruam ou destrua essa imagem da sua mente. Pensamento e o nome dela enquanto ela respira. Dela quem? Do sistema religioso da terra, a religião da terra. Os nomes que ela cultua, que ela adora, que ela venera, que ela divulga, seja através das imagens.
dos objetos, ou sem os objetos, sem as imagens. Tira do seu pensamento, da sua mente, antes que seja tarde. Tem vários relatos, tem várias manifestações do Pai e do Espírito, mas vou ler uma apenas. Em Miqueias, capítulo 1, versículo 7, está escrito, lê lá, lê na sua escritura. Ainda que as Bíblias, a escritura tem milhares de falsificações, mas muitos dizem e eu concordo. O inimigo, os demônios, eles não conseguem cobrir tudo, deixa sempre o rabo para o lado de fora, não tem como. É impossível o inimigo prevalecer se tratando das almas dos escolhidos, das almas que têm um coração puro, pensamento puro, estão procurando conhecer a verdade, que estão sendo enganadas pela ignorância de não conhecer a verdade. Está escrito lá em Miqueias 1,7. E todas as imagens de escultura serão despedaçadas. Vê na sua escritura. Você não tem uma grandona aí na sua casa? No carro, no escritório? E todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. E de todos os seus ídolos, eu farei uma assolação. Grande eu sou, esse eu farei o grande eu sou, o Criador de todas as coisas. Porque pela paga de prostituta, uma prostituição os ajuntou. E para a paga de prostituta voltarão. Serão todas queimadas. Todo sistema religioso, todo sistema de doutrina que é humano, que o inimigo criou na horizontal sobre a terra, serão destruídos. Você sabia disso? Se você estiver fazendo parte, pactuando com qualquer sistema na horizontal, com certeza, no dia da justiça ou do juízo, se já está acontecendo, em lugares separados, não no geral, mas em alta escala, você será atingido. Vou ler outra mensagem. No livro das Revelações, capítulo 18, de 3 a 5. Olha o que o Espírito disse lá. E você não vê ninguém alertando sobre essas doutrinas dos homens. Somente o Espírito do Alto que vai compartilhar essa mensagem. Lá em Apocalipse 18, versículo de 3 a 5, está escrito: porque todas as nações, todas as nações, todos os povos, beberam do vinho da ira da sua fornicação, prostituição. E os reis da terra fornicaram com ela, com o sistema religioso, todo o sistema religioso na horizontal terrestre. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Percebeu o comércio que eles fazem? Com os objetos, com livros. Em todos os lugares, tem até as livrarias, as bibliotecas. Todos comercializam fortemente. Por isso que o Espírito está dizendo, de uma forma especial, nesse exato momento. E ouvi outra voz do céu, está escrito ali: sai dela, povo meu. Olha o que o Espírito está dizendo: sai dela, povo meu. Está falando para as almas: sai dela, caiam fora desse sistema. Povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados e para que não incorram nas suas pragas. Serão punidos, são tudo pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até aos céus, já chegou no trono do Criador. E o grande eu sou, o próprio Yeshua, se lembrou das iniquidades dela. Apocalipse 18, versículo de 3 a 5. É todo o sistema religioso na horizontal. Se você participa, se você adora, se você venera, se você cultua, seja através de imagens, de objetos, de qualquer objeto, ou sem eles, se tratando das mesmas divindades, os mesmos nomes, o fogo vai descer. A justiça do grande eu sou atingirá 100% sobre a terra. Vigiem. Por isso que o Espírito me diz para compartilhar. Qual a diferença que existe se você adora, cultua Deus, Jesus, Senhor, sem imagem no seu pensamento ou com imagem? Se os nomes são os mesmos. Qual a diferença? Se você adora a divindade através de um objeto, de um colar, seja quem quer que seja, ou alguém adora sem os objetos, nenhuma diferença. Para o inimigo não importa, desde que ele seja adorado, venerado e cultuado, cujo ele está por trás desses nomes. Que Yeshua abra teus olhos antes que seja tarde.